Olá, eu sou a Cíntia Aires e quero dar as boas-vindas aqui nos 15 anos da nossa comunidade Igreja Bethesda Brasília, na nossa série de podcasts Quem é Jesus para você? Hoje nós chegamos ao 7º episódio, o tema Jesus e a transformação. Nós vamos falar um pouco mais sobre o impacto de Jesus na vida das pessoas. E a transformação já começou aqui no nosso estúdio. Você percebe que o host hoje não é um dos nossos convidados. Hoje a gente está aqui recebendo para a conversa o Flavinho. Olá, pessoal, tudo bem? O Tyson. Olá, boa noite. E também o Adriano. Boa noite, tudo bem, pessoal? Oi, Cíntia. Olá, é um prazer ter vocês aqui, bem-vindos. E antes da gente começar essa conversa tão especial, eu queria ler com vocês uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, que foi registrada pelo apóstolo João, no capítulo 3. Eu vou ler os primeiros versículos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Como a presença de Deus na nossa vida, por meio do seu Espírito, não nos deixa mais da maneira que a gente é, não é verdade? Esse é o cerne da nossa conversa. Então, antes da gente chegar no ponto da transformação, eu queria perguntar para vocês, vou começar aqui pelo Adriano. Como começou a sua caminhada com Jesus? Eu sei que a gente vai ouvir histórias bem diferentes hoje aqui, e isso que traz a delícia da comunidade, vivenciar isso, as múltiplas histórias, os momentos. Eu sei que você nasceu num lar que já conhecia Jesus, né, Nu? Sim. A gente já tá no 7º episódio, então eu fico querendo copiar, né? Fico ouvindo, falei assim, quando produção? chegar a minha vez, Olha aí. vou falar igual o Gustavo, vou falar igual o Roger, ou a Carol também, né? Uhum. Eu gostei de todos, então não posso nem ficar citando muito nome, senão vou ser injusto. Mas, eu nasci num lar cristão. Desde que eu me dou por gente, eu me vejo todos os domingos na igreja, com os meus pais primeiro. Depois, na adolescência, a gente começou a frequentar uma igreja Assembleia de Deus lá em Santos. Eu sou santista, Caiçara. E na adolescência eu fui para lá. Foi lá que eu conheci o Rodrigo. E essa história é uma história bem legal. Depois, se a gente tiver a oportunidade de contar. Mas, enfim, eu conheci Jesus de várias maneiras, né? Nessas várias fases. Então, eu me lembro que quando eu era pequeno, e eu acho que isso é um ponto importante, porque eu sei que minha mãe conta isso até hoje. E eu me lembro de eu fazer isso. Ela diz que quando a gente se preparava para ir para a igreja, assim, às vezes eu não queria ir, às vezes quase sempre. E
E eu reclamava, eu falava assim, ela até hoje ela brinca comigo, ela fala, só Igueza, só Igueza, só Igueza. E aí quando ela vê a gente aqui, né, mesmo longe, em Brasília, né, já com os 3 netos dela, e agora a gente está só com a Aninha, mas depois de tanto tempo ela se emociona, né, de ver a gente na casa do Senhor, né? Então a transformação já aconteceu daí, né? Eu me lembro realmente de não ficar muito confortável no ambiente da igreja quando pequeno, mas depois Deus foi encaminhando a gente, criando situações em que eu pude conhecê-lo melhor e aí a transformação vai acontecendo, né? É bom ouvir isso. Como mãe, eu fico muito feliz de ouvir isso. Porque a sua mãe foi semeando, semeando. E como a palavra nos ensina, quem dá o crescimento é o Senhor. Chegou a vez da sua transformação, da sua escolha, do Espírito Santo falar ao seu coração. Isso é maravilhoso. A história do Flavinho completamente diferente, né, Flavinho? Como é que foi para você? Sim. Bom, aí sim, complementando o que o Adriano falou, né? Tá aqui do outro lado é bem diferente, né? A gente fica um pouco tenso, um pouco nervoso, mas é muito bom. Muito obrigado por essa porque eu oportunidade. Fico escondido, né? O Adriano fica ali nos bastidores, né? Gente, hoje a mesa está com os midianitas, que é o pessoal de mídia. A gente trouxe toda a diaconia, um motim. A gente está aqui com o Tyson, nosso sonoplasta, com o Flavinho, nosso roxo, o Adriano, que é o diretor da coisa toda. E ainda teve a aguinha. Ainda teve a aguinha servida pela dona Josilete. Atenção, você que perdeu o último episódio, corre lá e você vai saber quem é a Josilete. Tá cheio de memes aí comigo. Já estou sabendo. Na verdade, eu preciso lançar o meme, ainda não lancei. Tem muita coisa, mas... Então, a minha caminhada até esse meu lado cristão, né? Eu não vim de um lar evangélico, né? A minha família era católica. Eu fiz primeira comunhão, Sério? né? Estudei em colégio católico, né? Mas eu não era praticante, assim. Eu não me lembro, posso estar completamente enganado, mas assim, eu não me lembro dos meus pais me levarem para a igreja, né? Para assistir, para ver missa, né? E tal. E isso, assim, para mim era muito... eu senti um vazio, né? Depois, né, da minha adolescência, né, e tudo. E aí a minha caminhada depois foi quando eu conheci a Luciana Campos, né? A minha esposa. Para você que é audiência cativa do nosso podcast, você volta lá no episódio 3. Você vai ver que tem uma hora que o Flavinho lança a grande revelação. Como é que foi que você conheceu a sua Lulu, ô Flavinho? Pela internet. Internet. Conta aí pra nós, atenção. Eu recomendo, mas olha assim... aí. Essa é um pouquinho da minha vida. Sim, Lisa, eu também conheci a minha Lu pela internet, viu? Foi? Essa é outra exemplo. Olha aí, positivo, né? Mas hoje... Foi bem assim, impactante, porque... No momento que nós nos conhecemos, ela tem um amigo dela muito próximo, né? Que também frequentava a igreja, frequenta até hoje, né? E o que acontece? Ele frequentava a igreja e aí ela falou, olha, para a gente namorar, né? Você vai ter que também estar junto comigo, né? Olha aí. Nisso, né? Cola em mim que você vai brilhar. E isso já foi o primeiro impacto, já foi o primeiro momento da transformação, né? Falei, não, porque a mina valia a pena, bora lá. Vale a pena, claro. Uhum. E aí ele falou, vamos comigo para a igreja, né? E a gente foi, a igreja perto onde a gente morava, né? E aí surgiu o momento de ter um encontro na igreja. Um retiro que era mesmo, anos 90, né? Um encontro com Deus. O retiro, né? E aí o que acontece? Ela ficou naquela, você vai? Eu falei, vou. E aí ela pensou, né? Isso depois ela falando comigo, né? Uhum. Tipo, nossa, pode ser alguma coisa assim, bem... um risco, né? Ou ele vai para lá e se converte, ou ele vem totalmente e some, né? E o legal de tudo foi que os meus pais me apoiaram,
né? É mesmo, Flavinho? Foi. Eu tenho uma carta, inclusive até hoje eu guardo, dos meus pais, que eles escreveram para mim no momento em que eu abri, que eu aceitei Jesus. Tem aquele momento, né, de você pegar a cartinha. Das cartas das né? pessoas próximas. E aí eu li aquilo, né? E aquilo me impactou bastante. Aí foi esse momento, né, de eu me derramar, de emoção, de me entregar para Jesus, né? Amém. E nesse momento a gente estava namorando ainda, né? E aí começou todo esse movimento da minha caminhada com Jesus, né? Então eu falo que no meu momento de transformação eu tenho o meu momento O marco, né? Que foi esse, junto com o meu batismo, claro, Uhum. e a chegada da Lu, né? E também é o momento dos meus filhos, né? Mas depois a gente vai desenvolvendo nós vamos aqui chegar aí. Segura um as coisas, pouquinho, vamos lá né? pro TT. Mas é isso. Ô, coisa linda. Obrigada, Flavinho. Olha que eu me considero amiga do Flavinho de tempos e não sabia dessa história, gente. É muito emocionante estar desse lado da mesa também, viu? Eu que chorei horrores aí do outro lado, abrindo a minha vida, também estou sendo abençoada de ouvir os meus irmãos. E com você, Tyson? Conta pra nós, como é que Chegou a hora. foi? Volta aí no tempo, a imagem ficando trêmula. Eu acho que eu já imaginava essa pergunta que desde que começou o podcast. Pois é, ó, deu para você fazer um benchmark nos outros Não é? episódios. Eu até conversei no carro com minha esposa, com a Fernanda, sobre isso. Até tentar não me emocionar aqui. Acho que tem tempo, né? Não, temos tempo, temos lenços também, fique à vontade. Vamos lá. Eu também não nasci em um lar cristão. Meus pais, minha mãe e meu pai eram católicos. Meu pai, assim, hoje, graças a Deus, não tanto, mas meu pai era alcoólatra na minha infância, né? Mas, enfim, deixa eu voltar um pouquinho. Eu nasci no Pernambuco. E a primeira vez que eu fui numa igreja... Seu sotaque te denuncia. Ah, mas já tá meio Já tá cangando. brasileiro. Achei que eu nem tivesse tanto, não mas... tá- Uma mas vez ou outra, tem. se a gente prestar muita atenção, ainda pega. Olha aí. Malemolência. Aí uma vez lá no Pernambuco, na minha cidade, o meu primo me levou em uma igreja evangélica e lá eu vi o louvor, eu vi a pregação, eu vi aquele acolhimento das pessoas e ali eu já me identifiquei. Acho que eu fui umas 2 vezes só. E aí eu fui embora. Eu era muito pequeno na época, acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Uns 7 para 8, na verdade. 6 anos eu estava em Brasília. Enfim, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aquela igreja e tal. E aí aos 11 anos de idade, aqui em Brasília, foi que eu comecei a frequentar mesmo, fervorosamente, uma igrejinha pequena, cerca de 20 membros, mas ali foi um espetáculo, sabe? Foi quando realmente eu conheci, eu me entreguei, eu cantava, eu brincava, eu vivia dentro da igreja e dentro da casa dos diáconos, dos pastores e tudo mais ali, né? Isso com 11, 12 anos, teatro e tudo mais. Vou tentar não ser prolixo, tentar dar uma resumida. Aos 14 anos, fui para outra, 13, 14 anos, fui para a Igreja Nova Vida do Guará, ali onde eu fiquei um certo tempo. Foi quando eu conheci minha esposa. Não era minha esposa ainda, eu tinha 13 anos, né? Mal sabia eu que Deus tinha reservado lá Quando na é que frente. você veio para Brasília? Olha, entre vindas e idas, eu vim definitivamente para Brasília em 98. Mas eu morei aqui em 95, 96 fui para São Paulo e 7 de volta. Tem um rolê. Tem um rolê no gente. meio. Exatamente. E eu lembro que nessa primeira igrejinha, que foi onde eu realmente conheci a Jesus, eu me converti, eu me dediquei ali, foi um momento bem conturbado da minha vida, da vida da minha mãe, do meu pai. Mas assim, apesar deles serem católicos não praticantes também, minha mãe... Só te interromper, Tess, eu queria fazer essa ressalva. Os nossos irmãos trazendo essas experiências dos pais no catolicismo, mas eu vejo bem porque não eram praticantes, Sim, né? Porque eu creio que nós temos irmãos
lá na Igreja Católica. Isso aí o diretor corta depois, se ele quiser, aí, e com o pastor. Mas eu entendo nessa convergência mesmo que no céu vai ser uma festa muito linda, né? De todos os povos que amam e adoram a Jesus. Mas a gente sabe que até mesmo dentro da igreja evangélica tem os evangélicos de IBGE, né? Sim. E a gente fala muito sobre isso no tema de hoje, que é transformação. Às vezes a gente está muito tempo na igreja e não houve essa transformação ainda. Mas voltando aqui ao Tyson. Perfeito. Enfim, aí foi uma transformação enquanto ainda... Foi um conhecimento, uma transformação ainda enquanto pequeno, né? De criança para adolescência. Ali foi muito bom. Depois eu me distanciei um pouco, acho que aos 15 anos da igreja, e voltei já com a minha esposa, hoje, que era justamente que eu conheci na Igreja de Nova Vida, quando eu tinha 13 anos de idade. A gente se reencontrou aos 22. E seguimos firmes aí, casados até hoje. Nessa caminhada, eu agradeço, claro, ao meu primo, que me levou a primeira vez à igreja, e também às pessoas dessa pequena igreja que me apoiaram, me ajudaram. O Vulmar, a Alessandra, que ficaram sempre ali do lado. Na Nova Vida, eu não posso deixar de citar também a Almerinda, a filha dela, Raquel, o Márcio, foram pessoas assim fantásticas, me acolhiam, davam conselho, traziam pregações, a palavra, sabe? E sempre ensinando ali como realmente seguir na presença. E apesar de eu ter ficado um tempo distante na adolescência para a juventude, eu nunca esqueci dos preceitos, dos ensinamentos, né? Então sempre carregava aquilo ali no coração, na mente, né? Esperando o dia de que Deus ia fisgar novamente. Eita, é sobre isso que vamos falar agora. Fala, Flavinho. Não, então, o amigo que levou, né? Que o amigo Atenção, da Lu, muitas revelações. era o Marcelo Ivo. Marcelo Ivo, né, que é nosso amigo até nosso hoje. amigo. Seus filhos são aqui da nossa comunidade, o João Henrique, o Andrezinho. E o Marcelo, onde ele tudo foi começou, o cupidão, né? Ali. Sim, Olha, sim. eu vou entregar aqui os bastidores que eu sei, que até Marcelo escreveu para Flavinho no lugar da Lu para dar uma força. Isso. É muito legal ver como depois, né, os caminhos foram se fortalecendo. A gente falou sobre conhecer a Cristo, começar a caminhada, e aí, já andando com Jesus, no caso, o Flavinho trouxe que teve um marco muito potente que foi da conversão. O Tyson também lembrou a primeira vez que ele sentiu a presença de Deus assim fortemente numa igreja ainda criança. E o Adriano também trazendo para a gente que, por mais que ele fosse, pela cultura familiar, levado para a igreja desde sempre, eu acredito que, conforme o tempo foi passando, essa fé de vocês, ela foi. Ainda que por um tempo vocês ficassem fora da igreja, no caso, né, do Tyson, ele acabou de dizer que ele sabia que a hora ia chegar, né? Da varinha lá e lá pescar de volta. E eu queria que vocês se lembrassem de algum momento assim, de começar a perceber que talvez o coração esfriou ou caiu num comodismo, né? Eu estou falando várias situações para vocês irem ilustrando aí na vida de vocês. Ou no caso, Adriano, vamos começar por você, que cresceu na igreja, mas chegou uma hora que você precisou estabelecer o seu relacionamento com Deus e entendeu que Deus não tem neto. Atenção, alecrins e adolescentes e jovens da igreja, Deus não tem neto. A gente sempre fala sobre isso, a necessidade de você diretamente desenvolver um relacionamento com o Pai. E você tem a noção de quando isso aconteceu na sua vida, Adriano? Essa virada? É quando eu acompanhava os meus pais, a gente, como eu falei, né, eu sou santista, a gente morava em Santos, mas nós congregávamos na igreja lá em Cubatão, que é a igreja que meus pais se conheceram, enfim. E minha mãe, meu avô, na verdade, meu avô Jaconias, saudoso, nossa, que saudade.
Era pequenininho quando ele se foi, mas ele tem... O contato com Jesus era muito através da realidade que a gente tinha com eles a cada fim de semana, porque a gente morava em Santos e a gente se deslocava até Cubatão. Cubatão é como se fosse Itaguatinga para Brasília. É o polo industrial ali na Baixada Santista. E aí a gente congregava na igreja com os meus avós, com os meus pais. E aquela situação do só Igueza. Aí eu passei a infância toda nessa igreja. E eu me lembro que tinha um casal de irmãos muito queridos, o Samuel e a Mara. Eles ficavam comigo e com o meu irmão. Eles eram músicos da banda da igreja e eu lembro que ela sempre levava folhinha de papel e caneta ou lápis para eu ficar desenhando. Então eu reputo a eles esse cuidado que eles tinham conosco como uma forma de me deixar mais confortável. A gente não tinha o cultinho das crianças como é comum hoje, né? Então, para me deixar mais confortável, eles participavam dessa história minha do Só Igueza, né? Enfim, mas aí esse tempo passou, a adolescência foi chegando, e aí a gente, enfim, a gente não tinha muita condição de estar o tempo todo em Cubatão, né? Era uma viagem um pouco longa e tal. Minha mãe trabalhava o dia inteiro como professora, meu pai durante a semana ele também, né, sempre no trabalho. Eu me lembro que eles só estavam na igreja durante a semana com bastante esforço do horário, assim, pro ensaio do coral. E eu ia pro ensaio do coral com eles, na terça-feira à noite. Não esqueço. Mas meu pai ia com bip. Para os adolescentes aí, para os jovens que não conhecem o bip ou o Teletrim. Tá. Na verdade, no meu Teletrim ainda já é mais atualizado porque vinha a mensagem, né? Mas o bip era só o alarme que a fábrica acionava o meu pai do plantão. Então, eu já vi muitas vezes. Vi meu pai muitas vezes no meio do caminho para a igreja, meia volta. Ou ele deixava a gente em Cubatão na igreja e ele se deslocava ou chamava o táxi e tal para poder ir para a fábrica. Porque ele... Boa parte do tempo... Eu já estou viajando aqui, né? Nas histórias. Mas o fato é que a gente foi crescendo e foi ficando mais complicado esse deslocamento até Cubatão. E aí a gente tinha uma igreja próximo de casa, a igreja central do Ministério de Santos, também Assembleia de Deus. O meu irmão mais velho já congregava lá há algum tempo. E a gente começou a conhecer, de jogar bola na praia... Os meus amigos, assim, já adolescentes da mesma idade. E aí minha mãe a gente fez essa transição de deixar a igreja de Cubatão e começar a congregar ali em Santos. E aí, assim, foi de cara, né? Essa experiência de estar só na igreja. Vocês iam por si para a igreja, já não era mais dependendo do pai e a mãe levarem longe, né? A gente aproveitava a carona deles, porque era caminho, então eles deixavam a gente na igreja em Santos e iam para Cubatão, continuaram congregando lá por muito tempo. Mas aí nessa experiência de estarmos, eu e meu irmão mais novo, né, o Alexandre, que hoje é pastor, e o André, na igreja. O André já era mais independente, ele é 4 anos mais velho que eu. Mas essa experiência de estarmos a gente, por nós mesmos, na igreja, já assumindo o compromisso de estar no grupo dos adolescentes, ir na EBD também, sozinhos e tal, isso realmente foi criando esse ambiente de maior contato realmente com o Senhor, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a viver a experiência com o grupo de adolescentes, né? E tenho bastante história para contar. Então, nesse momento, já não era mais só Igueza. Você queria estar na Igueza, você ia sozinho para a Igueza, com seus irmãos, e já formando vínculos, né? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, toda. Era futebol na segunda-feira à noite, terça-feira tinha o culto à noite que a gente
ia e depois fechava a igreja, né? Crente mesmo. Não, esse aí, e raiz da Assembleia, em vez de fechar. Agora, Adriana, a gente vê, assim, passos que foram ficando bem marcados, né? A transição da infância para a adolescência, quando você começou a ir pelos próprios passos para a igreja. Mas eu queria te perguntar, em que momento, mesmo com a sua bagagem de vida, você viu que, se não deixasse Jesus operar uma transformação que fosse, eu não digo você sair de uma vida desregrada, não, você estava na igreja, mas você conseguiu entender que os desafios que estavam chegando agora te levariam para um outro patamar de vida e que, se você não permitisse Jesus gerar essa mudança ou um amadurecimento maior, mais substancial, você não conseguiria avançar. Eu me lembro do ano, 97. 97 foi o ano que eu me batizei. Eu já estava... foi o ano que eu completei 18 anos, assim. Essa fase, quando eu cheguei nesse grupo de adolescentes, isso é por volta de 94, então tem essa fase aí de adolescência que eu já comecei a caminhar mais por mim mesmo, né? Com os meus irmãos e com os irmãos da igreja, meus amigos. Mas esse ano foi crucial, assim, porque a gente já convive com aquela coisa da juventude, né? As menininhas e tal, aquela coisa que é natural da idade, ter que lidar com isso. E o ambiente da igreja, a Assembleia de Deus, inclusive, ainda é muito... dá muita importância para isso, né? Eu dou graças a Deus porque tem alguns pastores lá nos orientaram bem, né, nesse sentido, mas a gente lidando com essas dificuldades, a gente começando a enxergar um pouco, entendendo bem aquilo que era pregado, né? E a gente começou a participar mais, assim, de movimentos de oração no cenáculo. A igreja tinha um cenáculo muito que nos incentivava a fazer isso, reuniões à noite para oração. E a gente começou a fazer já com certa autonomia. Então eu me lembro do meu irmão e dos meus amigos, assim, da gente alternar pregações nessas reuniões de oração. Vocês mesmos, trazendo uma palavra. A gente não sabia. Qual era a idade? Vocês estavam com quantos anos? Isso 17, 18 anos, nessa faixa. Então, já antes, enfim, a gente gostava muito de cantar, então a gente tinha grupos musicais na igreja, assim, a geração anterior, a minha também, né? A igreja tem muita tradição na formação de músicos, tanto de instrumento quanto cantores. Então a gente já vivia esse ambiente, assim, né? E de certa forma a gente queria viver aquilo de forma genuína. A gente não queria simplesmente cantar ou tocar. A gente queria que aquilo fosse de verdade, né? E graças a Deus por isso, assim, né? Porque de alguma maneira a gente também era pastor um do outro, né? Então, foi mais ou menos nessa época, em 97. Se sentiam responsáveis, né, pela caminhada um do outro. Isso, e num retiro também, nesse período, eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Então, foi uma fase, assim, de bastante tempo na igreja, assim, e foi muito importante, porque, na sequência, eu já comecei a ter que me ocupar mais com a questão do estudo. A faculdade já começou logo... O tempo já começa a ter outra agenda, né? Então, Exato. Até enquanto você pôde, né, você mergulhou. E Dona Maria, onde é que entra nessa história? Dona Maria chega uns 2 anos depois. Ah lá, ó, tava orando no cenáculo, Deus preparou a bênção. A gente fala assim, mas quando eu penso em transformação,
eu percebo Jesus preparando a sua vida para o que vinha, né? A Carol já esteve com a gente aqui no segundo episódio, né? E contou a vida dela com Jesus e o quão profundo foram as experiências saindo da adolescência para a juventude. E você é associado à bênção do Senhor na vida dela, né? Foi muito lindo. Ela colocou que você foi assim, a expressão do amor de Deus na vida dela. Você sentiu alguma do tipo assim, eita, agora é para valer, gosto ou não gosto dessa menina e vou encarar o desafio de começar a vida com uma jovem mãe? E aí? Teve alguma transformação nesse ponto? Teve. Carol, depois que Carol chegou, ou eu cheguei, enfim, mudou muita coisa. O senso de responsabilidade que eu reputo já tinha alguma coisa. Você Meus estava pais, com quantos anos quando vocês se quando conheceram? eu conheci Carol, eu já estava com 21. Ah, já tinha um espacinho de tempo daquele mergulho, né? Sim. Em oração, em desenvolvimento de pregar a palavra, de cuidar uns dos outros ali, os amigos mais próximos nesse momento. Então, depois que você conhece a Carol, né? Isso. Nesse período a gente viajava bastante, assim, a gente tinha um grupo musical. Gente, não era pop. Vamos resumir a história, assim. Rodrigo foi separado ao pastorado quando estava na igreja de Adriano, em Santos, e lá ele foi constituído pastor dos jovens. Adriano fazia parte dos jovens do grupo daquela época, só que ele era dos cantores. Havia um octeto. Assim, sabe Beatles? Não, brincadeira, mas assim, os meninos que cantam, né? E tinha aquela coisa, eu não me lembro do Adriano, eu lembro do octeto, mas eu ainda não conhecia, não era amiga dele, assim. E aí, tinha cabelo, não tinha barba. Pois era o Adam Sandler, dos filmes antigos, era o no, de cabelo e tal. E assim, mas eu me lembro da fama do octeto, né? Pessoal que viajava para cantar e cantava muito. Benção. Então, assim, a gente já tinha, como eu falei, né? A gente queria que fosse genuíno. Eu me lembro dos meus amigos que eu tenho contato até hoje. Inclusive, nas férias agora eu revi o Thiago Tadeu. Foi um prazer revê-lo. Mas e aí, Carol? Então, aí eu estava contando só que assim, a gente, mais picante. A gente tinha essa questão, né, de sermos responsáveis e tal. Então Deus já vinha criando esse ambiente. Não era época mais de namorico, né? Isso. Você estava com 21 anos. E eu tinha essa noção, né, de que namorar era para casar, né? E quando eu a conheci, eu até estava falando pro Rodrigo, né, esses tempos atrás, né, foi meio que arrebatador. E na mesma semana, assim, nos dias que eu a conheci, eu sabia que casaria com ela, né? E aí Deus foi preparando as coisas de uma forma que não demorou muito, né? Eu acho que eu a conheci no ano 2000, em 2003 em 2001 a gente já estava noivo, e em 2003 nós casamos, né? E essa transformação, ela aconteceu tanto nesse senso de responsabilidade, né? De estar se preparando mesmo para constituir família. E a gente sabia que isso estaria associado à igreja, né? Ao reino, né? E nesse sentido, Carol não foi arrebatadora só porque ela é linda. Ela é porque ela é uma mulher de Deus, né? E então... eu tive, acho que, mais certeza que casaria com ela justamente por causa disso, né? Porque eu percebo Jesus nela até hoje, né? E foi assim. E solta coração. É isso, transformação. Conta aí, Flavinho, com o Senhor, com a Lu. Mas e aí? Aí como é que foi indo? Como é que você chegou num ponto que falou, peraí, alguma coisa tem que mudar. Você teve um momento assim? Então, no momento, assim,
quando eu me converti, né, ficou aquela coisa, né, aquele eu senti um vazio, então aí veio aquele calor, né, aquela coisa assim que era fogo, então toda hora eu queria mais, eu queria isso. Flavinho pentecostal. Era. E aí, eu até num ponto que eu ia para a igreja sozinho, né? Muitas vezes aluno podia ir, eu ia sem ela. Falou, opa, peraí. Isso a gente namorando ainda, né? Aí ela falou, opa, peraí, então tem uma coisa diferente, né? Porque assim, não foi só aquele impacto, né? Aquele não foi só uma coisa de um retiro. Você voltou para sua rotina e continuou com o coração queimando. Continuei com o coração queimando, né? E aí eu mesmo senti essa mudança, né? Essa coisa boa. E então aí depois, com o passar do tempo, a gente estava frequentando a Igreja Batista Filadélfia de Taguatinga, né? Depois a gente foi para a Igreja Batista da Filadélfia do Guará. Ah, tá. Vocês já estavam casados quando foram para lá ou não? Não. E aí eu falei, poxa, eu preciso agora me batizar, né? E aí foi aquela coisa, será que eu vou, não vou? E aí não, mas aí veio aquela coisa, não, tem que ir, vamos. E foi aquele fervor, e eu acabei me batizando. Não, então, aí teve, como eu falei, né? Os meus pais eram católicos, mas eles me apoiaram muito, né? Toda a minha família, né? E eles estavam lá comigo, né? Então foi uma coisa marcante mesmo, né? Assim, para mim. E como eu falei, eu tenho essa carta até hoje, né? E então, aí a partir daí, porque eu falo, a Lu mudou muito, né? A minha vida, né? A chegada da Lu, quando eu conheci, né? E isso me impactou bastante, né? Essa foi o meu primeiro momento de transformação, né? Aceitar Jesus, me batizar, né? E aí sim, depois nós nos casamos, né? Que ela falou, ó, você vai ter que casar. Sabe quando cigano casa com cigano? Comigo é assim também. Então, você vai ter que casar, você vai ter que se converter, você vai ter que se batizar, né? E eu vejo que hoje o quanto valeu a pena, né? Tá ao lado dela até hoje, né? Graças a Deus, pretendo ficar. Né? E solta os corações. Mais um momento, né? O coraçãozinho aí. Mas que é lindo. Isso. Eu acho que esse foi o meu primeiro momento de transformação, né? Então, eu vou acelerar um pouquinho. O que aconteceu ano passado, Flavinho, que traz a gente hoje aqui? Como é que você vê o seu último ano? Não só aqui na comunidade, mas na sua casa, com sua esposa, seus filhos. Agora é o momento que é difícil para mim falar sobre isso, porque assim é uma comoção. Você é eu acho que a expressão do amor de Deus por nós. Conta pra gente. Saber, né? Chegamos, nós arrumamos, trouxemos os coadjuvantes, os figurantes. Você quer arrumamos também, um podcast para ouvir, né, para ouvir e nos alegrarmos na presença do nosso Deus. E eu compartilho dessa curiosidade, porque já foi falado aqui. Quando falou que hoje o podcast era Jesus e a transformação, eu até falei para Fernanda, o Flavinho vai estar lá hoje. Eita, prepare-se. O Flavinho vai estar lá hoje. Pega a sua água, respire fundo. Não, então, continuando, né? Nessa minha passagem toda, né, para a igreja até a vinda para cá, eu, por um bom tempo, eu fiquei com espírito de murmuração. Sabe quando você não está contente, você fala, poxa, não está legal aqui. Eu faltava à igreja para assistir a Fórmula 1. Você que está assistindo aí. Então, esse é um primeiro ensinamento. Eu faltava à igreja para assistir um programa à noite, no domingo à noite, quando a gente frequentava outra igreja. Né? E isso foi também criando coisas ruins em casa. Né? Porque eu era sempre cobrado. Poxa, mas
tá faltando alguma coisa em você. O que é? Você, né, todo ano, vamos fazer um voto, né, da passagem de ano, né? Tá faltando você ler mais a Bíblia, tá faltando você fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, tá bom, no ano que vem eu mudo. E eu não mudava. Era sempre aquela coisa, ficava sempre faltando alguma coisa, né? E isso foi se passando, né? E eu comecei a ver isso em casa com os meninos, com o Mateus e com o Lucas, né? E aí volto para esse ano, né? Eu falei, poxa, eu preciso mudar, preciso virar a chave, voltar a ser aquele crente que eu era antes, que Jesus me pegava no colo, que eu ficava com fogo de cantar, de pular, né? E em uma palavra do pastor Rodrigo, aqui, ele simplesmente falou, poxa, a gente está precisando de pessoas para que possam servir aqui a igreja. Servir. Eu quero propor isso mesmo, sabe? Esse chamado diaconal para a nossa comunidade. Chamado ao serviço. Estou te chamando para trabalhar. É isso. No dia do trabalho. Aleluia. Aleluia. Vamos comemorar diferente o dia do trabalho. Amém. Amém, Luciano. Amém. É isso. No dia 1º de maio, celebramos o dia do trabalho e eu te convoco. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Agora já fiquei, ó. Olha aí. Jesus. Tá vendo? Tá vendo? É esse tipo de fluir, né? Estamos sendo ensinados uns aos outros. Que maravilha. Que lindo. Servir em qualquer coisa. Eu acho que Deus vai falar com você, né? Isso para todo mundo aqui. E ele sabe disso. E eu falei para ele, Jesus falou comigo naquele momento. E aí é o que eu sempre falo aqui, né, nos podcasts. A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar aberto para ele, né? Para que ele possa conversar com a gente. E esse é o momento da gente voltar, né? Voltar para ele. Ele é o centro, né? Porque é o que eu sempre falo. A transformação, ela é um processo diário. Não é porque a gente está aqui porque lá atrás eu também já tive essa coisa. Uhum. Depois a coisa foi esfriando. Por quê? Porque não foi um movimento diário, né? Da gente estar sempre orando, sempre ouvindo, sempre com Jesus no centro, né? E essa palavra do Rodrigo me impactou, né? E isso transformou a minha vida de uma forma que isso impactou os meninos. É porque foi nesse primeiro momento que eu falei. Eu tive um momento também dessa transformação com os meus filhos. Porque o Mateus e o Lucas não estavam vendo um pai que estava presente ali com essa parte espiritual. Beleza. Era um pai que cortava fruta para dormir, era um pai que fazia dormir e tal, mas e aí? Estava faltando alguma coisa. E eles estavam sentindo, eles estavam me cobrando sobre isso, né? E aí eu falei, não dá. Eu preciso mudar, eu preciso voltar a ser aquele crente. Claro, a gente, como eu falei, é um processo diário. Uhum. A gente erra, né? Tá faltando ler mais a Bíblia? Tá, mas é um processo de aprendizado, é um processo de estar aqui com vocês, sim, né? De estar mais na igreja. A Lu até fala, poxa, que bom que você está indo mais na igreja, você está em comunidade, né? E hoje eu tenho a chave da igreja. Hoje eu abro a igreja, hoje eu fecho a igreja. Um tempo atrás, né, Adriano? Eu falava, vambora, vamos fechar aqui, vambora, pega as coisas, vambora. E hoje não, e isso eu vejo a alegria, né? E aí é aquilo, né, Thais, que você está falando, né? As pessoas não me viram, muitos que chegaram recente não me viram como eu era antes, né? E estão vendo um outro Flávio agora, que as pessoas estão falando, o que aconteceu com você? Né? Mas é isso, eu acho que é essa caminhada com Deus, com a caminhada com Jesus. Eu aprendi muito, nesse período, eu tive uma transformação mesmo de cabeça, de mente, de espírito, que eu acho que foi
foi Deus, né? Foi Jesus tocando no meu coração. Sem sombra de dúvida. Eu aberto também, né? Eu tô aberto para sentir, para ouvir. E eu acho que é isso, né? Não sei se eu respondi aqui, alonguei Respondeu, demais. Que eu Respondeu. E hoje eu tô feliz, né? Feliz comigo, feliz em casa, né? Hoje o Lucas toca bateria, tá no louvor, né? O Matheus está me surpreendendo porque ele também está ouvindo o podcast, ele me dá dicas do podcast. Ele fala, papai, essa posição que você tá aqui não tá legal, porque a sua Você não careca acha, tá aparecendo. Matheus? Não acha, Matheus, que ele tem que Mateus, vir eu tô pra desse cá? lado de cá, vê aí se tá Pois legal é, agora, vê se porque não tá ficou. parecendo a careca. Né? Coisa E linda. isso é legal deles também, né? De estar passando isso para mim, né? E a Lu, assim, fenomenal, assim, para mim, ela mudou mesmo a minha vida. Eu falo isso para ela todos os dias, né? Obrigado, meu amor. Transformados para transformar. E aí, Tyson? Conhecendo o Senhor, vindo para caminhar, que eu tenho que manter a pose de host aqui, né? Queria estar. Ai, Jesus, obrigado pelo menos, Mas dá um Flávio. abraço no Flávio. Aí a gente está aqui se contando. Abraço, vocês podem. Coisa linda, gente. Aqui eu tô arrupiando até atrás do joelho, onde não tem cabelo. É para isso que a gente caminha junto. Não tem como viver a fé trancado dentro Eu do sou seu um quarto. privilegiado porque isso está acontecendo na minha frente, né? Pois Todo domingo. Pois é, ali, Toda ó, semana, ombro a ombro, ombro os a dois ombro. ali. Eu tinha que pôr esse pessoal da mesa juntos, porque eles caminham juntos. Enquanto você nos assiste, seja no podcast, seja nos nossos cultos transmitidos pelo YouTube, esses três estão ali naquela mesa propiciando isso para nós. Né? E hoje, Tyson, depois dessa sua consolidação, voltou para o Senhor, casou com a Fernanda, né? Você também ganhou um filho ao se casar, o Felipe, e depois veio o Joãozinho, João Rafael. Como você, olhando para a sua vida, você identifica algum momento assim que, peraí, não pode ser só isso, não foi só para isso que Jesus me chamou? E sentiu a necessidade de transformação? Então, vamos lá. Eu me identifico bastante com o Flavinho, né? Até os olhos aqui lacrimejaram. Ó, eu já vi post da Fernanda no Instagram com esse aqui, enrolando cabo com o Rodrigo no fim de culto, conversando muito, e ela assim, eu vivi para ver isso. O que sua esposa quis dizer com isso, Fernanda? É isso que eu ia falar mesmo, porque ela falou disso também. Então, como o Flavinho falou, eu era mais ou menos igual o Flavinho durante muitos anos, né? Eu acabava o culto, bora. E eu digo mais, Flavinho, eu deixei muitas vezes de ir para a igreja pelo simples fato de não querer ir. Não quero. Vou ficar em casa. Vou assistir um filme, vou assistir uma série, sabe? Não tinha vontade. Mas assim, quando eu na adolescência ainda, foi um momento divino, assim, sabe? Foi um momento de fogo que eu vivi. Eu lembro até hoje, eu tinha alguns amigos que também eram da igreja, o Rafael, o Rodrigo, o Lineker, e eles falavam, eu vou me trancar no quarto 2 dias e eu só saio quando o Senhor falar comigo. Eu vou orar, eu vou louvar, eu vou gritar, eu vou me ajoelhar. E a gente vivia assim, ali, aos 13, 14 anos. Íamos para a igreja, mas não era para brincar com os amiguinhos. Apesar de gostar de estar ali em comunhão, a gente ia para cantar, para aprender a tocar, sabe? Para ouvir aquela palavra de ensinamento de como seria o caminhar com Cristo. Ali foi um momento muito marcante da minha vida e eu acho que foi o norte, sabe? Nunca saiu do seu coração Nunca. o que foi semeado. Apesar de ter se distanciado, né, a gente sempre teve isso ali no coração. Uma vez a Almerinda, acho que eu tinha uns 14 anos, virou para mim e perguntou o que eu achava de casamento. Se o casamento era para sempre. Né? E eu, muito jovem, adolescente, mal sabia que ali ela já estava semeando uma sementinha, né?
tentando ensinar aquilo que Jesus deixou para a gente, né? Enfim. Aí, me distanciei um tempo, encontrei minha esposa, não estávamos na igreja, os dois, e resolvemos voltar juntos. Apesar da gente ter vivido um tempo de festas, tinha coisas para fazer final de semana, era almoço, era jantar na casa de amigos e tudo mais, mas acho que tinha aquele vazio, né? Tinha aquela saudade. Vamos voltar? Vamos viver aquilo de novo? Vamos. Agora em família. Né? Éramos eu, ela e o Felipe apenas. Voltamos. Mas apesar de ter voltado, eu vivi bons momentos na outra igreja que eu estava, mas chegou um momento que eu já não queria ir, eu brigava muito com a minha esposa, eu era igual o Flavinho estava falando, fechado na minha, acabou o culto, vamos embora, vamos, e pronto. E é um estágio em que é fácil o coração ir ficando cada vez mais duro e frio. Exatamente, peludo, igual diz a Carol. O abismo chamando o outro abismo que o salmista fala, também acho que tem a ver sobre isso. Naturalmente você vai se distanciando e é mais fácil ficar mais frio e mais distante a cada dia que passa. Exatamente, eu senti isso e eu percebi isso, entendeu? E no momento que nós decidimos sair da outra congregação que nós estávamos, acho que foi o momento que eu mais busquei. Foi o momento que eu mais senti vontade, sabe? De conhecer mais a palavra, de conhecer mais a Deus, a Jesus, sabe? E aquilo ali foi me dando aquela vontade de estudar mais, de estar mais em Cristo e tudo. E sabia que... E o tempo todo ela me cobrando. E aí, nós precisamos sair de casa, ir para uma congregação e participar de uma comunhão e tudo. E aí nós chegamos aqui pelo um convite da nossa amiga Débora, que eu agradeço. E eu te falo que a transformação veio, sabe? Aqui, assim, de querer servir, de querer estar em comunhão, de querer ser abraçado e abraçar. Porque sozinho nós não somos nada, né? E foi isso que ela viu. Hoje ela vai pro carro, entra e fica me esperando. E eu fico aqui conversando. Eu venho sozinho, sem ela. Tadinhas. Não é? Eu venho sozinho. Pois é. Igual já houveram domingos, o Edson e a Vânia também estranham. Ué, você aqui, cadê a Nandinha? Ué, eu aqui. Né? Então, assim, é esse o comentário que ela fala. Quando o pastor falou das diaconias, de trabalhar, eu logo me voluntariei também para tentar ajudar, apesar do nosso tempo, mais tempo, eu sempre ouvi, tempo quem faz é a gente, né? Mas dentro de uma correria ou outra a gente tenta, se tiver que vir eu venho, sem murmurar, sem reclamar, sabe? Minha esposa, quantas e quantas vezes ela já veio, né? Já saiu daqui meia-noite, 1h da manhã. E isso antigamente era motivo de brigas e brigas. Hoje a gente é tranquilo. Então eu sinto isso, assim, sabe? Hoje, essa transformação, essa vontade de servir, essa vontade de caminhar, essa vontade de estudar e saber cada vez mais sobre Jesus, né? Sobre esse amor que ele tem com a gente, que a gente tem que ter com o próximo, né? Acho que é isso. Você já respondeu a minha próxima pergunta, que era isso. Experimentando essa presença que é impossível a gente continuar da mesma forma, como é que vocês olham para o futuro? Ainda aqui nessa caminhada, enquanto a gente não se encontra com Cristo, qual é o desejo do coração de vocês? Acha que ainda tem espaço para transformar mais, para experimentar mais do novo, mais daquilo que Deus quer levar a águas profundas de intimidade, fazer de vocês, pelo Espírito Santo dele, que pega todas as habilidades que ele nos deu, o nosso jeito de ser e usar para a glória dele? Vocês acham que ainda tem espaço ou pararam por aí, hein, Adriano? Não, sempre tem espaço.
Desde que cheguei a Bethesda, já não é pouco tempo, não. Hein? Ó, que vai o quê? 8 Pra anos? 8 Vai anos, pra 8 anos. cara. Quando a gente mudou pra Brasília e... Faz tempo. 8 anos, parece que foi ontem, né? Pois é. Mas aí, um tempinho depois, eu já me envolvi com as atividades da quinta-feira. Da Quinta Bethesda, que está emprestado para o podcast agora. Verdade, Tá? as nossas gravações são realizadas no espaço da Quinta Bethesda. Exato. E foi uma experiência muito legal aqui, porque a gente sempre associa, né, a leitura bíblica com livros, né, com autores cristãos. Então, já tem um monte no currículo. Alguns desses livros que estão aqui na mesa são livros que a gente leu junto na quinta-feira, né? Verdade. O último foi esse aqui da pilha, né? Pastor Kenner Terra, Gutierrez Siqueira e Kenner Terra, Essa sala, né? Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Tá para sair aí uns produtinhos bons, não tá? Dessa experiência? Tem algumas gravações que eu fiz já como piloto para esse trabalho de áudio e vídeo que a gente está fazendo aqui. Eu fiz uma leitura rápida, né, desse livro aqui e disponibilizei alguns vídeos para a igreja poder acompanhar. Mas o que eu estava querendo enfatizar é que essa oportunidade que a Bethesda deu para mim, né, de poder ler mais, né, foi muito importante nesse processo. Esse livro aqui em especial, ele fala sobre a hermenêutica pentecostal. E eu estava contando, né, que eu nasci na Assembleia de Deus e tem esse histórico pentecostal, mas o nosso caminho, né, a gente entra em contato com outras coisas. Na igreja, às vezes, acontecem algumas coisas também que deixam a gente um pouco chateados e tal. E eu confesso que em algum momento eu procurei me afastar um pouco desse pentecostalismo, até por conta, enfim, daquilo que a gente vê de errado, né? Uhum. E que não está condizente com a palavra de Deus. E em algum momento eu pensei que o pentecostalismo favorecesse essas coisas, né? Então, nessa trajetória, após o casamento, a gente ainda por um tempo congregou na Assembleia de Deus, mas depois que eu estava viajando a trabalho por muitos anos, e aí a gente se mudou para São Paulo para eu ficar mais perto do trabalho. E aí, nesse período, a gente congregou em 2 igrejas batistas, né, próximos de casa. E aí, a gente conheceu um pouco o lado batista, né, de como é que a igreja batista... e foi uma bênção para a gente, né? Esse período também, o fato de serem um pouco mais direcionados à palavra, o momento Sim. do culto, né? Isso para mim foi impactante, foi muito legal, porque eu voltava para casa querendo folhear a Bíblia. Isso é maravilhoso. Né? Isso para mim foi muito diferente, assim. Então eu recebi aquilo com muita alegria, né? Eu e a minha casa, né? Foi uma bênção para a gente esse período ali em São Paulo. E aí, quando a gente veio para Brasília, a gente esperava que a gente fosse para uma igreja batista também. Mas, enfim, Deus tem os seus propósitos, Jesus tem os seus propósitos. E num encontro inusitado, a gente tinha meses morando aqui em Brasília, eu reencontro o Rodrigo numa festa infantil. No mesmo condomínio que você morava? No condomínio que eu morava. E eu não vi o Rodrigo há uns 15 anos na época. Pelo menos. Então são encontros assim. Eu já viajava a trabalho para Brasília por alguns anos, mas eu nunca tinha encontrado o Rodrigo na rua, né? Eu trabalhei muitos anos no Serpro, ali na L2. Pertinho de onde ele trabalhava. E o Rodrigo trabalhava no DENIT. São do prédios outro lado da rua. do outro lado da rua. E eu nunca havia encontrado ele. Pois o prédio que a gente foi morar ali no Guará 2 foi onde a gente se reencontrou.
E, enfim, Deus tem seus propósitos, e aí a gente acabou vindo para Bethesda, e a Bethesda essas igrejas que a gente frequentou em São Paulo com muito mais membros, né? Mais de 1.000 membros na última, inclusive. E a gente vem aqui para um ambiente que a gente participou de cultos com 15 pessoas, né? Hoje Deus tem nos abençoado com muita gente que tem chegado. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse resgate do pentecostalismo, né? Principalmente a partir de leituras como essa aqui, e as oportunidades que a gente tem de estudar junto. O Natan falou aqui, né, que é uma igreja que estuda muito, e eu me considero dos que estuda menos aqui, né? Então é uma oportunidade assim tremenda de aprender, né? E eu tenho tido contato a partir do Rodrigo, que é um exemplo nesse sentido, né? Os demais irmãos, enfim. E a transformação aqui tem acontecido nesse sentido também. Que bênção. A nossa igreja está vivendo esse movimento e eu comentava com os meninos antes da gente gravar. Não seria esse tema hoje. E aprove ao Senhor preparar esse grupo para gravar hoje dentro desse tema. Eu não sei quando você vai assistir esse podcast, mas a gente está gravando no dia 10 de agosto e depois de amanhã a igreja começa. Juntos, todas as faixas etárias, homens e mulheres, a estudarem o tema Transformados para Transformar. Isso só é possível por meio desse Santo Espírito de Deus agindo na comunidade a partir do coração de cada um de nós. Mais do que aquela emoção que é muito gostosa de sentir, daquele fogo ardendo no coração. A gente, quando era mais jovem, novinho, que podia se fechar num quarto para buscar a Deus. Hoje não dá para fazer isso, mas a virtude do Espírito continua, porque é o Espírito Santo que dirige a igreja. Pelo menos tem que ser. A igreja tem que ser guiada pelo mover do Espírito Santo. É isso que nos faz igreja. Né? A palavra do Senhor é muito clara sobre isso. E esse resgate vem justamente nessa hora que o Senhor proporcionou, né? E você pode também voltar, depois o Adriano vai colocar aqui no nosso vídeo. No último domingo o Senhor nos levou a esse tema, a gente seguindo cronologicamente o texto do Evangelho de Mateus, chegamos justamente nisso. Se não for transformado, não dá para acessar esse reino. A gente pode disfarçar. Vem para a igreja, vem quando dá, e vai. E aí a gente começa a dizer, mas igreja, para que tanta igreja? Aí você começa a ver que é na comunhão dos que creem. A gente continua no vazio, né? Vai continuar sempre naquele vazio. Não vai estar faltando, né, Flavinho? Vai estar faltando. O que você espera daqui para frente? Não, eu tô ficando velho. Estamos, amigo. Eu também tô ficando careca. Eu sou a sênior aqui nessa mesa. Porque, assim, eu quero que meus filhos continuem na igreja, cresçam, e isso é importante, né? Que foi essa virada, né, que eu senti. Eu falei, poxa, eu tenho que mudar por eles também, né? E como isso é gratificante, né, para eles, para a gente também, né, ver os meninos na igreja, né? Porque assim, só voltando um pouquinho, quando eu não queria vir para a igreja, eles também não. Né? Por que eu tenho que ir para a igreja se o papai não vai? Né? E isso deixa a gente marcado, assim, né? Eu ficava, poxa, para mim naquele momento estava ótimo. Não, então não vamos não, deixa só a mamãe ir e tal, fica bom. Mas não, né? E aí a gente via que os meninos estavam crescendo e estava também com aquele vazio, né? Então é isso, eu acho que agradecer também o trabalho que a igreja tem feito com os adolescentes, né? Que isso assim, mudou muito também. Acho que vem o que você está falando, né? Que a igreja está, né, cheia de Espírito Santo aqui. Porque vai tocando os corações e percebe que é a nossa responsabilidade. Aquilo que o Adriano traz da juventude dele, que passaram a se preocupar com a caminhada do outro, isso é o Espírito Santo avivando a igreja. Da responsabilidade de cada um com os outros. Eu digo que eu só sou possível na igreja por causa disso.
dessas experiências que a gente vive através do Espírito Santo. Com Não certeza, não é nenhum método que a gente possa aplicar aqui que vá fazer, né? Sim. É a ação do caminhar Espírito com ele, Santo lado a lado, né? e a história de cada um edificando a do Sim. outro e assim vai. E assim, eu não tive isso em casa, essa experiência de estar na igreja como adolescente. Eu lembro que a minha irmã sim, né? O meu irmão também, mas eu não, né? Então eu não tive uma bagagem como essa, de estudar a Bíblia, né? De ler a Bíblia. É o que eu falo, eu preciso sempre estar aprendendo sobre isso. Né? E só o Espírito Santo vai poder, né, falar com a gente para a gente crescer todos os dias. Né? E eu acho isso, eu acho que também a igreja está crescendo, né? Graças a Deus, glória a Deus por isso. Né? E poder também estar trabalhando junto com o Adriano nesse estudo, né? Porque eu acho que isso também eu sinto falta em mim, né? De estar crescendo, lendo a Bíblia, estudando, aprendendo, né? Porque tem um momento que meus filhos vão saber mais da Bíblia do que eu, né? Se eu não continuar aprendendo, se eu não continuar caminhando nesse rumo, né? É isso, eu acho que é continuar aprendendo, continuar crescendo com ele. É isso né? mesmo, bênção. E você, TT? Eu costumo dizer para Fernanda e para todo mundo que a transformação ela é constante, né? A transformação ela é diária. Eu preciso melhorar, eu preciso ser mais transformado. E tem uma coisa que me incomoda muito, que é a impaciência. Eu sou muito impaciente com os de casa, né? Com a Fernanda, com os meus filhos, com a minha sogra, com os meus pais também. Pequenas coisas às vezes aborrecem, né? E eu tenho tentado melhorar isso, tenho buscado para melhorar isso. E aqui na Bethesda a gente procura se espelhar. E isso eu acho fantástico. Tenho pessoas em quem eu me espelhar, além de Jesus, claro, pessoas que seguem, pessoas que são, sabe, assim, exemplos. Posso citar aqui o pastor Rodrigo, Adriano, o Flavinho, o Gustavo, o Hugo, o Cristiano, que eu conheço há pouco tempo, mas tive o prazer já de trocar algumas oportunidades aqui nas reuniões com os adolescentes. São pessoas fantásticas, que nos impulsionam a querer melhorar, a querer crescer, a ser transformado, né? Cada dia mais. E o que eu espero para o futuro é ser mais transformado, poder trabalhar mais para a obra, poder ver pessoas dando testemunho de ter sido transformada aqui nessa igreja, através de mim, através dos meus filhos, através dos nossos adolescentes. Ver nossos adolescentes e nossas crianças ali na igreja, casado, com filhos, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. Indo muito mais longe do que a gente pode ter ido, né? Exatamente. A oração e empenho. E não só você, Tyson, mas todos nós. E Jesus, sabendo disso, já nos deixou na sua palavra. Paulo escreve isso de uma maneira tão clara aos Gálatas, que é um dos textos base da nossa série que começa essa semana aqui na igreja. Há uma luta diária e constante dentro de nós, a nossa natureza humana contra o Espírito que traz as coisas do céu para dentro de nós, o próprio Jesus. E a cada dia a gente escolhe quem a gente vai alimentar. O nosso espírito, na presença do Espírito Santo, ou a gente vai dar vazão à nossa natureza. A ótima notícia é que nós não estamos sós nessa jornada. É o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitando, como Jesus nos prometeu. Eu ficaria aqui a madrugada com esses caras, gente. Que delícia de conversa. Mas a última pergunta clássica do nosso podcast, qual é, Flavinho? Fala aí. Quem é Jesus para você? Fala aí, Tyson. Quem é esse Jesus para você? Eu acredito, para mim, Jesus é quem transforma.
É Ele quem transforma, aleluia. É Ele quem transforma. É Ele que muda Não adianta histórias. você buscar no lugar errado, querer e não conseguir. Amém. É Ele quem vai transformar. Aleluia. Enfim, é isso. Para você, Adriano, quem é Jesus? Jesus é a pessoa da verdade, né? É a verdade. É através de quem a quem a gente submete, né, os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente vai fazer, né, tudo aquilo que a gente vai realizar, né, e tudo que a gente faz, né, deve ser submetido à pessoa de Jesus, Nosso Senhor. nosso Senhor. E então, se eu experimentei algum sucesso na vida, eu reputo a pessoa de Jesus, né? É Ele que nos faz ser bem-sucedidos. Não é o sucesso que o mundo diz que é o que a gente deve buscar, mas é saber que você pode ser bênção na vida do seu irmão, né? Que você pode ser caminho, né? de reflexão para ele, porque ele vê Jesus através de você, né? Isso é uma preocupação que eu tenho em mim, né? De poder refletir, né? Jesus. Então, enfim, ele é o que os estudiosos chamariam de cosmovisão, né? Tudo a gente deve ver e perceber através de Jesus, né? Então, tudo que aparece para mim para fazer, seja no trabalho secular ou aqui dentro da igreja, eu sempre submeto à pessoa do Senhor Jesus, que Ele vai dar o caminho correto e a maneira como eu tenho que agir. Amém. Flavinho, quem é Jesus para você? Jesus, para mim, é um amigo que caminha comigo lado a lado, né? Porque a transformação, ela não é um evento único, né? A gente tem que estar constantemente, dia após dia, com Jesus no centro, né? E eu tenho vivenciado isso na minha vida, tenho visto isso também, a transformação dentro do meu lar, né? E é isso. Acho que Jesus é tudo para mim. É só isso, Ele é tudo. Só fazer um adendo, na verdade, um errata. Quando eu comentei aqui sobre algumas pessoas, não foi excluindo ninguém, tá, gente? Cabe todo mundo no coração do TT, todo mundo, gente. tá? Desde o João Pedro, que acabou de nascer, Ei! e já está sendo tão bem cuidado para nos receber e também ser recebido aqui, né? Sim, quando chegar. Sim. As crianças, Benjamin, Débora, Nicolas. É lindo e ver a igreja, todos. né? No rostinho de cada um. Como Perfeito. diz meu sogro, de mamando a caducando. Todos têm um papel essencial no reino e precisamos uns dos outros. É isso, né, Flavinho? É isso que a gente fala. É isso. É isso. Obrigado a você por estar aqui com a gente e até o próximo episódio do nosso podcast Quem é Jesus para você. E viva 15 anos Bethesda Brasília.